meus olhos veem o Salvador que reina poderosamente vindo me encontrar. Bom dia, graça e paz. Vem, Jesus. Vamos louvar? Vamos? Obrigada, Senhor, por essa manhã, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Cordeiro e leão, o príncipe da paz, Messias prometido, Deus Emmanuel. Oh, Jesus, vem, Jesus. Maravilhado estou, pra sempre cantarei. Jesus, o Rei da Glória, tens meu coração. Diga isso. Tu tens meu coração. Tu tens meu coração. Hosana ao Rei que vem. Tu tens meu coração. Tu tens meu coração. Hosana ao Rei que vem. Ó, se fendesses o céu, ó, se descesses a terra, Maranata, eu te espero, mais que todas as riquezas, todas as dádivas do mundo. Maranata, eu te espero. Vem, Jesus. Vem, Jesus, sobre Israel. Vem, Jesus. Vem, Jesus, sobre as nossas vidas. Vem, Jesus, sobre esse dia. Nós te esperamos, Jesus. Nós te aguardamos, Jesus. Nós te queremos, Jesus. Vem, Jesus. Vem, vem, Jesus. Príncipe da paz, vem. Eu amo o dia da tua vida. Eu amo o dia em que virás. Sim, Jesus. Sim, Jesus. És perfeito, Jesus, em todos os seus caminhos. Aleluias, aleluias. Sim, Jesus. És perfeito, Jesus, em todos os teus caminhos. Tu és, Jesus, tu és santo, tu és maravilhoso. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Ó, se descesses a terra, Maranata, eu te espero, mais que todas as riquezas, todas as dádivas do mundo. Maranata,
te espero. Sim, Jesus, é por isso que nós estamos aqui. Nós te esperamos. Por isso que nós estamos, Senhor, a cada dia lutando, Senhor, porque nós queremos. Nós te queremos, Senhor. Nós aguardamos a tua vinda, Deus. Nós aguardamos a tua vinda, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Nós te aguardamos. Nessa manhã nós queremos estar na tua presença para dizer que tu és esperado, tu és aguardado. Tu és desejado, Jesus. Tu és desejado. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse novo dia que o Senhor nos concede. Obrigada, Senhor, por essa nova manhã, por esse novo momento que nós estamos aqui. Quantos momentos nós temos perdido, Deus, de estar na tua presença. Como nós temos desvalorizado, Deus, o momento, Pai do secreto. Nos perdoa, Jesus. Como nós temos desvalorizado e aberto mão muitas vezes desses momentos. Oh, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa. Nós sabemos que é no secreto, nos momentos de intimidade com o Senhor, que o Senhor transfere o teu coração para o nosso. Que nós ouvimos as batidas do teu coração, porque o Senhor nos permite, Senhor. Meu Pai, nós nos colocamos nessa manhã na tua presença para te pedir perdão. Perdão pela nossa incredulidade, perdão pela dureza do nosso coração, perdão pela nossa ignorância, perdão, Jesus, nos perdoa. Nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã e te pedimos perdão. Perdão muitas vezes pela falta de amor, Senhor, pela falta de paciência. Meu Pai, nos ensina a ser como Jesus foi. Nós queremos ser como Jesus foi aqui na terra e como Ele é até hoje. Nós queremos te pedir, nos ensina, Senhor, a agir como Jesus agiria, a falar como Jesus falaria. Nos ensina, Senhor, nessa manhã nós te pedimos e nos concede sabedoria. Tua palavra nos garante lá em Tiago, Deus, que todo aquele que quer sabedoria, peça ao Pai, peça a Deus, que o Senhor não nos negaria. Então nós te pedimos nessa manhã, nos dá sabedoria para viver, sabedoria para falar, sabedoria para agir. O Senhor tem nosso coração, Jesus, nós te amamos. Os nossos sentimentos te amam. Ensina-nos, Deus, a fazer com que o nosso corpo prove o quanto nós te amamos. Que os nossos atos testifiquem, Deus, o nosso amor por ti. Que a nossa obediência manifeste o nosso amor. Obrigada, Jesus. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá nesse momento, por esse dia. Nós não sabemos o que há de acontecer daqui para alguns minutos. Nós não sabemos nada, exatamente nada. Mas confiamos, Deus, em Ti. Confiamos no Teu amor. Confiamos, Deus, nós confiamos no Teu amor e confiamos que exatamente tudo que nos acontece, Senhor, de forma boa ou ruim, coopera assim para o nosso bem. Nós queremos, nós aceitamos. Então nessa manhã nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar e te dizemos, te amamos. Ó Cordeiro vivo que desceu do céu, nós te aguardamos. Nós queremos nessa manhã também, Senhor, orar por Israel, por paz em Israel. Queremos em nome de Jesus clamar agora, Deus, por cada um, Senhor, que está envolvido, Pai, nessa grande confusão, nesse grande ataque. Quantas pessoas inocentes, Deus, têm morrido e quantos, Pai, tomado pelo ódio, tomado pela inveja, tomado pela fúria, Deus, tem perdido suas vidas sem encontrar com o Salvador. Quantas pessoas, quantos judeus têm perdido a vida, Senhor, sem te conhecer. Quantos palestinos têm perdido a vida sem te conhecer, Senhor, sem receber verdadeiramente a revelação, e nós choramos. Sim, meu Pai, por salvação. Salva, Deus, salva. Senhor, leva-os, Deus, ao batismo do arrependimento e paralisa com todo o terrorismo, com todo o ataque. Senhor, nós clamamos por paz em Israel, paz em Israel. Nós sabemos, Deus, que muitos sinais o Senhor nos daria da Tua vinda e nosso coração se alegra. Porque com cada sinal que o Senhor nos mostra, Deus,
cada coisa que acontece, papai, o Senhor nos mostra que a vinda do Filho do Homem está mais próxima. E que sim, nós temos um grande potencial de ser a geração, Deus, que vai ver a tua vinda. Que alegria tão grande. Saber ou imaginar, meu Pai, simplesmente imaginar que nós podemos ser aqueles que vamos ver o Senhor vindo nas alturas, que nós seremos a geração que seremos arrebatados, Pai, num corpo glorioso. Isso é lindo. É lindo de imaginar, Senhor. Então nós te pedimos nesses dias, Senhor, nos fortalece para continuar intercedendo, para continuar buscando, para continuar acreditando, para continuar, Senhor. Nos fortalece a cada dia. Nós precisamos da tua mão, precisamos do teu agir, nós precisamos. Age, Senhor. Faz a tua obra em nós, Deus. Faz a tua obra em nós. Nós te pedimos, faça a tua obra em nós. Faça a tua obra em nós. Vem aqui, Jesus, vem aqui. Vem aqui nessa manhã, vem aqui, vem. Nós te queremos, nós te aguardamos, nós te desejamos. Tu és a nossa alegria, tu és o nosso prazer, nossa satisfação. Ah, meu Deus, como é bom estar na tua presença, como é bom ouvir tua voz, como é bom falar com o Senhor. Nos leva todos os dias nesse lugar, Deus, nesse lugar de intimidade, nesse lugar onde nós ouvimos não só a tua voz, mas as batidas do seu coração. Fica aqui, Jesus. Revela a tua palavra para nós, revela a tua palavra, nos fala sobre a tua vinda. Muito mais, Deus, o que eu vou compartilhar aqui com meus queridos. Ah, meu Deus, revela a tua vontade, revela a tua verdade, a genuína e pura, revela para o nosso coração. À medida que nós vamos lendo a tua palavra, à medida que nós vamos ficando mais íntimo desse livro, que também é uma pessoa, porque o Senhor nos fala por ele, porque também te representa, é a tua palavra aqui na terra. Então nos revela, Deus. Espírito Santo, fica conosco e nos revela, nos ativa no senhorio de Cristo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Ai, se deixar nós vamos ficar aqui orando. Espera só um pouquinho, porque eu não olhei. Olha aqui, ó. Acabou o papel. Espera que eu vou pegar mais, tá? Espera aí. Ai, meu Deus. Ai, hoje foi que foi, viu, gente? É por aqui. Bom dia. Graça e paz. Como é que tá vocês? Tudo bom? Bom dia, meus amores. Que alegria tê-los aqui, viu? Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a vinda, né? Hoje nós estamos nesse terceiro dia, terceira sexta-feira, nós estamos aqui num devocional falando sobre a vinda do Senhor. Jesus em breve virá e cada dia, meus amados, está mais próximo a esse dia. Quando a gente para olhar os sinais dos céus, os sinais da terra, quando a gente para olhar tudo que está acontecendo ao nosso redor e nas outras nações, a gente para realmente acreditar e ver, não é? Que Jesus está mais próximo. Eu fico assim muito emocionada em imaginar que nós podemos ser a geração que vamos ver o Senhor. Você tem noção disso? Ai, meu Deus, isso é tão forte. Tem muitas pessoas que têm medo, né? Falam, ai, não, eu tenho medo do dia do Senhor. Mas deixa eu te falar, para nós que recebemos a revelação, para nós que temos Jesus, para nós que conhecemos o Pai e o Filho e temos o Espírito habitando em nós, não vai ser dias de
de choro, de dificuldade. Não, queridos, não. Vai ser um dia de grande glória. Sabe aquela passagem que a gente encontra lá em Atos? Que Pedro fala assim, que no dia do Senhor, nos dias do Senhor haverá grande avivamento, né? Nós temos vivido esse avivamento, e avivamento vai muito além de, sabe, barulho, rodopio e agitação e gritaria. Avivamento é o que acontece dentro de nós quando nós recebemos a revelação de Cristo. Isso é o verdadeiro avivamento. E quando nós começamos a viver isso, transferir isso, transbordar isso para outras pessoas, avivamento é quando você verdadeiramente recebe o Salvador e começa a agir como Ele agiria na terra. Fazer como Ele fez. E começar a ver coisas maiores acontecendo. Isso é avivamento. É você entender quem você é na terra. E o apóstolo Pedro fala que nos dias do Senhor o coração dos pais se converteria aos filhos, dos filhos se converteria aos pais, né? Nós faríamos coisas semelhantes ao que Jesus fez e coisas maiores. Nós iríamos inundar o máximo de pessoas possíveis, mas que também haveria dias difíceis. Para quem? Para aqueles que não quiseram, para aqueles que não aceitaram. Nós não vamos ser pegos de surpresa, sim ou não? Não. Os filhos não vão ser pegos de surpresa, porque nós já sabemos, amém? Não é? E hoje nós vamos falar sobre a vinda de Jesus. Em breve Jesus virá. É esse devocional de sexta-feira. Segunda-feira a gente está fazendo sobre vida pessoal, falando de nós, do que o Senhor deseja que venha acontecer conosco, do que o Senhor deseja fazer conosco. Amém? E segunda-feira a gente falou sobre a nossa realidade. O desejo de Deus é que a gente venha ter a certeza, né, da nossa realidade quando a gente chega diante dele, para que a gente possa manifestar aí a glória de Deus e entender todo o nosso ambiente para glorificá-lo, para adorá-lo, e assim vai. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Zacarias. Hoje é o terceiro dia, tá? Nós estamos na terceira sexta-feira, falando sobre a vinda de Jesus. Jesus em breve virá. Amém? É sobre isso que nós estamos falando aqui. Bom dia, você que está chegando, você que está ficando, e para você que está indo também, bom dia. Que você faça do seu dia um dia de milagres. Milagres é a realidade do céu e do Espírito que mora dentro de nós. Então somos nós que fazemos o milagre acontecer. E quando você é alguém que entende ser espiritual, tudo que você vive, tudo que você faz, tudo que te acontece é um verdadeiro milagre. Então faça você do seu dia um dia de milagres. Já começou, amém? Terceiro dia que nós estamos nesse devocional de Jesus em breve virá, e o tema de hoje é vem o mundo governar. Terceiro dia, Jesus vem o mundo governar. Jesus virá, queridos. Ai, meu Deus. Jesus virá. Eu quero te ativar, você que está chegando aí em Zacarias, a você orar por Israel, tá bom? Eu não sou uma teóloga, não fiz teologia ainda, mas esse é um dos meus objetivos e sonhos. Não entendo com muita clareza, né? As questões históricas e pontuais de cada época, mas o pouquinho que eu sei que o Senhor começaria a dar sinais e os nossos olhos têm que estar focados em Israel, porque tudo começa e se dá em Israel. E hoje Israel, eu não sei se é 73 ou 74 anos que Israel está fazendo hoje, dia 14 de maio. E tem muitas coisas que, né, o Senhor começa a mostrar, dar sinais para a terra, de acontecimentos que virá, de coisas que estão acontecendo, tudo em Israel. Começa tudo por Israel. E o Senhor fala lá em Salmo 126 que nós devemos orar por Israel, por paz em Israel. Devemos clamar, sim, pelos nossos irmãos. Devemos clamar por salvação de judeus que ainda aguardam o Messias vir. E nós estamos aguardando a segunda vinda. Eles aguardam o Messias vir, como nós? Sim. Mas eles não, a maioria deles, né? Ou uma grande parte, talvez. Não vou falar que é a maioria, porque eu não tenho essa confirmação aqui comprovada. Mas um grande número deles ainda não aceitou Jesus como Messias, não aceitou Jesus como Salvador, está aguardando ainda.
né, não se renderam a Cristo, ainda vive um tempo difícil de jugo, e nós precisamos clamar por salvação. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O nosso principal objetivo, depois que nós recebemos a revelação do Cristo, é revelar o céu às pessoas, revelar Jesus às pessoas, revelar a salvação para as pessoas. Que Cristo é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Salvador, e que nós precisamos anunciar. Precisamos anunciar Jesus Cristo. Anuncie, Jesus está próximo e Ele deseja muito salvar todos. E Ele não veio ainda porque Ele é muito longânimo, muito paciente e deseja que todos se salvem. Então nós precisamos fazer isso, nós precisamos começar a anunciar. Deixa eu te falar, se no teu trabalho você não fala de Jesus, você precisa falar. Nas oportunidades, implanta Jesus, fala de Jesus. Eu sei, você pode estar pensando assim, não, mas eu já manifesto Jesus com as minhas atitudes, sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa que não invejo ninguém, que não prejudico ninguém, não é? Tenho as minhas atitudes, mas você precisa falar de Jesus, você precisa oferecer Jesus para as pessoas, você precisa ter coragem de falar, viu, posso orar por você? Deixa eu orar por você. Quero te dar uma dica. Às vezes você pode pensar assim, antes da gente começar aqui no tema, quero te dar uma dica que é um ensino. Quando você estiver conversando com alguém e alguém abrindo o coração para você e falando de situações, de lutas, adversidades que está ferindo aquela pessoa e você quer implantar Jesus e você oferece, primeira coisa, para você orar por aquela pessoa e pedir para que o Senhor venha. Preste muita atenção no que ela está te falando. Sabe aquela coisa? Quando alguém estiver conversando com você, ouça o que ela está te falando. Pare para ouvir, preste atenção. E aí quando você, aquela pessoa terminar de abrir o coração para você, terminar de conversar com você, falar das suas dores, falar das suas frustrações, falar daquilo que está sangrando naquele momento, que está fazendo muitas vezes chorar. Depois que você ouviu tudo aquilo, é sobre aquilo que você vai orar. Senhor, eu quero te pedir agora que o Senhor entre nessa situação, e aí você, com aquela pessoa ali, você vai detalhar exatamente aquilo que ela está vivendo. Entende? Colocar diante de Deus, porque muitas vezes a pessoa não sabe nem se colocar diante do Senhor, e você vai ser a voz representativa daquela pessoa diante de Deus. E vai pedir para o Senhor trazer sabedoria, discernimento, vai profetizar solução daquela situação, daquele problema. Entende? E aí você fala, Jesus vem, e aí você vai chamar Jesus para aquela situação, para a vida daquela pessoa, se revela, Senhor, se mostra, eu profetizo milagre, eu profetizo solução. Deixa eu te falar, a palavra fala que nem todos nós somos profetas, nem todos nós temos o dom da profecia, mas todos nós podemos profetizar, nós podemos. Você pode profetizar, você não precisa ser profeta para profetizar. Ah, mas e se não acontecer? Se não acontecer não é problema seu, é problema do Senhor e daquela pessoa, porque Deus faz a hora que Ele quer. Mas nós precisamos profetizar. Por quê? Lá no Vale de Ossos Secos, se você for observar, você vai ver que quando o Senhor levou ali o profeta, o Senhor, ele perguntou para o Senhor se poderia viver aqueles ossos. Será que pode, Senhor? O Senhor falou, profetiza. E ele começou a profetizar e as coisas começaram a acontecer. Então talvez nós só não estamos vendo mais milagres na terra porque nós não estamos profetizando. Nem todos somos profetas, mas todos nós podemos sim profetizar. Então eu quero te ativar a você profetizar. Comece a profetizar, tá bom? Comece a profetizar. E assim você vai começar a orar por pessoas. Então, chame num lugarzinho. Você não precisa chorar, chorar não, é orar com aquele estardalhaço. Você pode chamar a pessoa num cantinho, no mercado, na farmácia, na fila do banco, parar ali naquele momentinho e orar com a pessoa. Não precisa falar, né, em gritos, mas você pode orar. Então nós não podemos perder as oportunidades. Nós precisamos falar de Jesus em tempo e fora de tempo. Quando a palavra fala em tempo e fora de tempo, o que ela está falando? Em lugares próprios e não também. Ah, vou orar só se for na igreja. Vamos na igreja, que na igreja a gente ora. Não, você pode orar em qualquer lugar. Amém? Ah, eu tô num restaurante, você se encontrou com alguém, a pessoa começou a parar e conversar e falar das suas dores, dos seus problemas. Posso orar por você? Se ofereça, se ofereça. Você tem o Espírito de Deus. Nós precisamos anunciar porque Jesus está muito próximo. Tudo que está acontecendo na terra,
revela a proximidade do nosso Messias, do nosso Salvador. Revela que Jesus está mais próximo do que ontem, mais próximo do que nós nunca imaginamos. Nós temos um grande potencial de ser a geração, sim, que vai viver essa glória de ter o seu corpo transformado e encontrar o Senhor nas alturas. Não antes dos que foram recolhidos, né? Claro, a palavra fala sobre isso, nós falamos na última sexta-feira. Mas que coisa gloriosa, você não passar pela morte. Já pensou nisso, que tem uma grande possibilidade de nós não passarmos pela morte? Eita glória, eu tomei posse. Você chegou? Zacarias, capítulo 14. Zacarias, próximo aí de Mateus, sabe, dos pequenos profetas, tá tudo ali. Diz assim, Zacarias, se você ler todo esse texto aqui, você vai ver que ele fala aqui o juízo sobre Jerusalém e seus opressores. Eita Deus! Nós não vamos ler todos os versos, mas depois você anote aí, você leia na tua casa, porque nós precisamos ficar aqui em 1 hora e já é 7h30, meu pai. Vamos lá. Eu preciso me controlar, né, gente? É que a oração vai em fundo. Olha só, lá no versículo 9 diz assim: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. O que Jesus vem fazer na terra? Jesus vem reinar. Lembrando que nós estamos nesse terceiro devocional, terceira sexta-feira, falando sobre a vinda de Jesus, falando que em breve Jesus virá. E o que Jesus vai vir fazer? Por que Jesus vai vir para a terra? Por que vai ter que acontecer tantas coisas? E a Bíblia relata e mostra tudo o que vai acontecer. Aqui, em Zacarias, depois você leia. Você leia que ele começa dizendo: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Gente, diz aí, você precisa começar a ler a palavra, você precisa começar a se aprofundar, porque o Senhor vai começar a revelar o que há de vir, para que você esteja preparado, para que você faça exatamente aquilo que o Senhor te disse. O que o Senhor te disse? Ore, clame. O que o Senhor te disse? Manifeste Jesus, manifeste o teu Salvador, viva o amor, seja o amor, viva a bênção de Deus, seja uma bênção. Faça discípulos de todas as nações, ensine-os exatamente aquilo que eu te ensinei. Deixa eu te falar, discípulo, ele é discípulo para discipular a outros. A gente precisa tirar do nosso coração, tirar da nossa visão. Não, eu sou crente há não sei quantos anos e eu tenho tal nível de conhecimento, eu recebi tal situação, eu tô diferente de você, eu sou diferente, eu sou melhor, eu sou mais que você, por causa de anos, por causa de experiências que o Senhor tem concedido, por causa de milagres que têm acontecido. O Senhor fala que discípulo, ele sai para anunciar para outros exatamente, é isso que ele diz, exatamente aquilo que ele ordenou para os discípulos. E aquilo que ele ordenou, vou me colocar aqui, tá? Aquilo que ele ordenou para mim, eu tenho que ensinar os outros, os próximos, para que eles façam exatamente como o Senhor me ordenou, exatamente como o Senhor me ensinou. E depois envia para que aqueles façam outros discípulos, e assim também vai ensinando tudo aquilo que o Senhor ordenou, porque a palavra de Deus é para todos, não é? A palavra de Deus é para todos. E aí tem pessoa que fala: eu busco santificação, mas eu não consigo. Como que você está buscando santificação? A palavra fala que santificação se busca por meio de oração e leitura da palavra. Como que eu busco santificação? Como eu busco ser santo? Oração e leitura da palavra. Isso está na Bíblia. Eu acho que é Pedro ali, 1 Pedro, 2 Pedro, uma coisa assim. Eu acho também, não me lembro. Para aquele lado ali o endereço, se não é Timóteo, tá bom? A gente já acha aqui daqui a pouco. Então, como que você vai ser santificado? Orando e lendo a palavra, porque quando você lê a palavra, você entende o que está para acontecer. Quando o Senhor ele fala que ele vai voltar, em breve Jesus virá, tem muitas pessoas que têm medo da vinda do Senhor. Porque a palavra fala que o dia do Senhor vai ser terrível, porque a palavra fala que haverá um fogo consumidor que vai consumir todas as coisas, vai ser tempos, difíceis. Eu tenho medo. Querido, deixa eu te falar uma coisa, nós somos a noiva do Senhor.
Eu fico imaginando, né? Eu, pelo menos, tem gente que acredita que a noiva vai passar pelo governo do anticristo. Eu não vou falar com conhecimento de causa, assim, porque, como eu disse, eu não sou estudiosa. Tem um pastor que eu quero te ativar você a seguir pelo Instagram, seguir no Facebook, assistir os vídeos na internet, o pastor Lamartine. Uma bênção, eu sigo ele e aprendo muito com ele. O pastor Lamartine fala muito dos tempos da vinda e dos sinais. Ele é um estudioso dessas questões da vinda do Senhor. E o que acontece? A gente observa que muitas pessoas têm medo. Até esqueci o que eu ia falar, daqui a pouco eu lembro. Mas se você quiser assistir o pastor Lamartine e segui-lo, vai ser uma bênção para você e vai te edificar muito. E o que acontece? A gente precisa entender que nós não vamos ser pegos de surpresa. Nós que conhecemos a palavra, que meditamos, que oramos, que temos intimidade com o Senhor, que já fazemos exatamente tudo aquilo que Ele nos ordenou. O que Ele disse? Quem crê e for batizado vai ser salvo. Ah, não, mas... né? Não. Porque se a gente for parar para observar, teve tantas pessoas que a gente observa que se arrependeram ali no leito de morte e a gente acredita que, né, tá tudo bem, foi salvo. Tem algumas pessoas que utilizam o exemplo ainda daquele ladrão na cruz. Sim, é verdade, ele foi salvo, porque Jesus falou: hoje mesmo você vai estar comigo no reino, no paraíso, hoje mesmo você vai estar comigo no meu reino. Mas, porém, entretanto, todavia, o que aconteceu com aquele homem? Ele teve um encontro com Jesus naquela hora, no último momento. Ele teve a oportunidade de ter a revelação de Jesus. Mas nós que estamos aqui, que já conhecemos dia após dia, precisamos viver o cristianismo. Precisamos viver aquilo que nós temos aprendido. Não é? Tem muitos cristãos, aqueles tipo sem vergonha na cara, que eu falo sem vergonha, sabe? Ah, não, nós estamos vivendo o tempo da graça. O tempo da graça eu posso fazer e desfazer, não tem problema nenhum, que o Senhor me perdoa. Você sabe o que é ser cristão? Ser cristão é viver as práticas cristãs. O que é ser cristão? Ser cristão é ser alguém que pratica exatamente aquilo que o seu mestre mandou. É aquele que faz exatamente aquilo que o seu Senhor ordenou. É aquele que obedece ao teu Pai. Isso é ser cristão. E não tem esse negócio: ah, eu sou cristão, mas não praticante. Oi? Então você não é. Porque o cristianismo fala de prática. Você entende? Então, essa questão, as pessoas que estão amedrontadas, que estão com medo, ai, porque o medo, né, eu quero ser salvo. Tem muitas pessoas, por não conhecer a palavra, sabe o que acontece com elas? Elas têm medo de ir para o inferno. Só que a salvação, a salvação que Jesus nos oferece, não foi para nos livrar do inferno, foi para que nós reinássemos na terra. Foi para que nós vivêssemos salvação hoje. Então, falar que eu sou cristão, mas eu não pratico algumas coisas do cristianismo, na boa, você não é cristão. E o que é ser cristão? Vai procurar no dicionário. Cristão é ser um pequeno Cristo. Pequeno Cristo? Sim, vai olhar o que Cristo fez. Estou falando do Cristo, não de Jesus. Porque Jesus, ele nasceu, teve que sair com a sua mãe para um lugar, né? Com seu pai, fugido, porque estavam querendo matar todos os meninos da época. Até os 30 anos viveu uma vida assim, comum de qualquer família. Mas a gente observa alguns detalhes na Bíblia falando que ele era um menino que queria estar entre os sábios, gostava de estar entre os sábios. Jesus era alguém que saía, deixava sua mãe para ir para a sinagoga ouvir. E aos 30 anos, quando ele foi batizado, Jesus falou, e todos que estavam ali naquele momento do batismo de Jesus ouviu o Pai falando: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem meu coração se agrada. E todos ouviram. Ali houve o anúncio do Cristo. E aí ele começou a viver, né, tudo aquilo que ele viveu e transferir a filiação eterna. E você vai observar que ele teve que se negar, ele teve que se renunciar, ele teve que, né, ser humilhado muitas vezes, ele teve que se calar muitas vezes, ele teve que sair do meio de confusão muitas vezes, porque as pessoas estavam tentando fazer motim para apedrejar, para entrar numa confusão. Sabe o que ele fazia? Ele virava as costas e saía. Para nós ele saía de fininho,
para nós, na nossa racionalidade humana, no nosso jeito humano, tá regando, tá fugindo, né? Ah lá, o covarde. Na nossa visão humana seria assim, com certeza. Né? E aí você vai parar para observar que não, Jesus ele simplesmente saía porque não era a hora dele ainda. Então você precisa entender que se você vive o cristianismo de verdade, você não tem medo, você deseja esse dia. Porque esse dia, a palavra fala que para os filhos, para aqueles que vivem verdadeiramente o evangelho, eles não têm medo, porque eles sabem que o dia do Senhor vai ser o dia do encontro com o teu Salvador, vai ser o dia da glória do Senhor se manifesta, vai ser o dia das coisas sim serem restauradas, porque Jesus vai vir para de uma vez por todas restaurar todas as coisas. Jesus não vai vir para trazer morte e destruição. A Bíblia fala que ele não veio para isso, mas ele veio para resgatar todas as coisas, para remir todas as coisas. E nós aqui na terra hoje nós temos a missão de Cristo. Por isso que hoje nós precisamos representar a Cristo. Por isso que hoje você precisa entender que se ele vai vir reinar na terra, você já precisa estar preparando esse caminho para ele. Você já precisa estar fazendo as coisas. Você já precisa estar manifestando. Se essa palavra que eu estou te falando está sendo relevante, importante para você, tem sentido, eu quero te ativar a você clicar no coração aí, tá bom? Assim você me ajuda, assim você me impulsiona aí para o Instagram saber que o conteúdo tá valendo a pena. Então toca no coração, hashtag toca no coração aí, tá bom? Curte, isso, você me ajuda muito se você faz isso, tá bom? Para que a plataforma entenda que o conteúdo é relevante e não corte, tá? Então o que Jesus vai vir fazer? Ele vai vir reinar sobre toda a terra. E a gente leu na última sexta-feira que todo olho vai ver, vai ser um mega evento, gente. Sabe mega evento? Você não pode estar despreparado. O que a palavra fala? Vigiem, sejam cingidos da verdade, vistam toda a armadura, porque nós estamos numa guerra. A gente já falou sobre guerra, a gente já falou sobre batalha espiritual em outros tempos, que nós estamos numa guerra, mas você tem que estar preparado, você tem que estar vigilante, porque o mega evento vai acontecer a qualquer hora. Tipo assim, você tem que estar no look de festa, porque o mega evento vai acontecer a qualquer momento. É tipo assim, entendeu? A vinda do Senhor, a Bíblia fala que todo olho vai ver. Todas as nações verão. Simultaneamente, todo mundo vai ver. Então, pra mim, eu falo isso. Vai ser um mega evento. Então, você tem que estar preparado. Você tem que estar vestido pra isso. Você tem que estar forjado pra esse momento. Por isso que o Senhor fala pra gente vigiar todo o tempo. Não é difícil. Você só precisa ser determinado. Tem gente que fala, é muito difícil ser crente. É muito difícil. Não é difícil. É só você ser determinado e focado. Eu quero me parecer com Jesus. Nós não estamos falando de como que fala assim que as pessoas falavam? A pessoa era fanático. Não estou falando disso. Estou falando de uma pessoa que é determinada em modelar uma pessoa e ser como ela. O que Jesus vai vir fazer na terra? Jesus vai vir reinar sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. O que Jesus vai vir fazer aqui? Ele vai vir reinar. Nós perguntamos muitas vezes por que Jesus vai vir, e aí é o que eu disse, que algumas pessoas têm medo e não quer. Não quero que Jesus volte agora não. Não quero que Jesus volte agora não. Porque eu não estou preparado. Não está preparado por quê? Porque você não está se preparando. Mas como que eu me preparo? Como você se prepara? Se santificando. Como que você se santifica? Deixa eu achar aqui. Porque tem gente que fala, eu tenho que estar todo dia na igreja. Não. Tem que estar 24 horas na igreja? Também não. Não é assim. Só que você precisa fazer parte da família da fé. Amém? Você precisa fazer parte da família de Jesus, porque senão não tem como você ser integrante dessa família. Pera que eu vou encontrar. 1 Timóteo, gente, eu falei Pedro, né? Anota aí. 1 Timóteo, como que você se prepara? Se santificando. Se santificando, mulher, mas como? 1 Timóteo, anota. Até eu vou anotar aqui porque eu não tinha anotado. 1 Timóteo, capítulo 4. Lá no versículo 5. 1 Timóteo 4, 5. Olha o que diz 1 Timóteo 4, 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém? Olha o que fala aqui. Vamos chegar aqui.
a partir do verso 1 de 1 Timóteo, capítulo 4. O verso 1 fala assim, ó. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé ou apostatarão da fé. Apostatar da fé significa o abandono, tá? Abandonar a fé, mudar a fé. Agora eu parei de crer em Deus. Parei de crer em Jesus, vou crer em outra coisa. Sair, abandonar. Abandonar a fé em Cristo é deixar a fé no Salvador, a fé no Salvador, né? Muitas pessoas estão abandonando e a gente vai observar que em algumas igrejas tem muitos cristãos que aproveitou essa oportunidade da pandemia para de vez falar, viu, já entendi, eu sou igreja, eu vou ficar em casa ouvindo as palavras aqui no YouTube, eu fico aqui em casa de pijaminha mesmo, tô pronta só assistindo uma palavrinha aqui, assistir uma palavra e ó, depois eu vou pro berço. Isso é coisa de criança, porque quem realmente entende a palavra, entende que lá no princípio, lá em Moisés, Deus já tinha dito o que para nós? Que nós deveríamos guardar o dia do Senhor. Pelo menos uma vez na semana nós deveríamos ir buscar ao Senhor na igreja, nos santificar e servir o corpo, porque nós somos membros. A gente não vai na igreja para ficar perto de Jesus, a gente não vai para a igreja para orar, a gente não vai na igreja para ler a Bíblia, porque a gente lê a Bíblia em casa, a gente ora em casa, na igreja eu vou para me fazer corpo, na igreja eu vou para receber edificação, na igreja eu vou para aprender a doutrina da família da fé, na igreja eu vou para observar e aprender nos meus relacionamentos, porque a palavra fala sobre isso, que nós nos amoldamos com o grupo de pessoas com quem nós convivemos, para aprender, não é? A viver, aprender a se comportar, aprender a agir, porque a gente aprende um com os outros. Na igreja a gente aprende também que nós precisamos servir uns aos outros. Nós precisamos servir. Nós estamos para servir. Nós vamos para servir. Quando você chega nesse nível de maturidade, você nem vai mais tanto para, sabe, para suprir as suas carências. E se você chegar lá e ninguém te olhou, ninguém te cumprimentou, ninguém falou com você, ou você acha que a pessoa olhou bem atravessado, você foi para servir. Nós precisamos entender isso. E olha o que vamos voltar aqui. 1 Timóteo 4:1 ainda, né? O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé por obedecerem, olha aqui, a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Verso 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. O que nós estamos vivendo nesse tempo, queridos? Não tem, o espírito do engano não tem convencido as pessoas por uma ideologia, por uma ideia, ou ideologia de gênero, ou ideologia de cultura, ou aquela questão, viu, agora tudo é preconceito, tudo que você fala tá errado, você não pode falar mais nada que você é criticado. Aí tem aquela questão do cancelamento, você não pode falar mais nada que você é cancelado. Ontem, depois que eu cheguei, né, dos meus compromissos, aí fui fazer minha jantinha, minhas coisas aqui. Enquanto eu tô fazendo as minhas coisas na cozinha, eu coloco na janela assim meu celular e fico assistindo a live dos pastores, do pessoal que me edifica muito. E eu tava ouvindo um pedacinho, foi bem na hora que eu coloquei, o pastor Lucinho tava falando que ele tinha sido cancelado. Agora eu não sei qual postagem que era, eu não sei o que ele tinha postado. Ele postou alguma coisa que, né, o Instagram acabou derrubando a postagem dele, e aí depois ele colocou lá no Instagram dele que eles tiraram aquela postagem porque não tinha a ver com a plataforma, com o ambiente, coisas assim desse tipo. Ele falou, gente, a minha alegria foi ser cancelado, porque se eu tô pregando um evangelho que não tá batendo com essa cultura, não tá batendo com essa realidade, ok, tô fazendo aquilo que Jesus fez. É exatamente isso. Então, você vê que muitas vezes a gente não quer se posicionar por medo de ser cancelado. Muitas vezes a gente não quer se posicionar com medo do que as pessoas vão falar. Oi, deixa eu te falar uma coisa. Quando você sabe quem você é, a gente está falando do que? Identidade. Você sabe o que você está falando, você sabe o que você está fazendo e você não se importa com o que as pessoas estão falando. Porque o que as pessoas estão falando de você e sobre você só diz respeito a elas, não diz respeito a você. Porque o que você é não é determinado por aquilo que elas estão falando, mas por aquilo que você já recebeu a revelação de quem você é. E o que as pessoas estão falando
Entende? Quando a gente fala de identidade, eu quero já ativar, vou falar pra você um negocinho aqui. Que no próximo sábado, dia 22, a gente vai ter um encontro de mulheres lá na igreja onde eu congrego, que é o Ministério Romanos 8. Mas deixa eu te falar, o que é identidade? Você tem identidade. É você permitir que Jesus faça a obra dele em você. Ele está fazendo a obra dele em mim, me construindo para uma identidade consolidada nele. Você vê aqui nesse versículo que ele falando pela hipocrisia, né? Hipocrisia, homens hipócritas, pela hipocrisia daqueles que são hipócritas. A gente está falando de homens hipócritas aqui, porque a hipocrisia não é simplesmente um título, né? Hipocrisia não é simplesmente uma atitude, são pessoas que têm atitudes hipócritas. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, ou seja, eles têm cauterizado a consciência deles e feito com que outros também sejam cauterizados a sua consciência. E aí eles acabam as pessoas acabam não anunciando aquilo que é para elas anunciarem, que é o Salvador. E aí elas são permitidas por uma cultura, e a gente vai observar também, nossa, a gente está indo pro outro lado, gente. Que a gente vai ver que muitos jovens hoje em dia, antigamente, melhor dizer, vamos começar por antigamente, muitos jovens, eles falavam, né, que eles chegaram a se render à luta contra o homossexualismo e tal, porque lá na infância houve traumas, houve abuso, violação da inocência, e aí, né, chega lá na fase adulta, não, eu parei de lutar, vou me render, eu parei de me esconder, vou me render, sair do armário, né, algumas pessoas costumam dizer. Por outro lado, a gente entende e vê hoje numa geração, que nós estamos numa geração que elas têm sido cuidadas, exemplo, né, quando criança foi cuidado pelos pais, foi protegido, para que não acontecesse o que aconteceu com um tio, com um primo, com um irmão, com um parente ou com algum conhecido. Só que quando eles chegam na fase da adolescência e da juventude, eles querem viver. Eu quero viver experiências, eu quero ter experiências. E aí eles acabam se colocando numa prisão, não é? Por causa de quê? Por causa da cultura que está sendo instalada na época. E aí você vai entender por que Jesus está vindo e está só esperando o pai falar, filho, vai que é contigo. Jesus deve estar ali só esperando, pai, fala, por favor, fala que eu tô querendo ir. Não, Jesus não é assim, que ansiosa sou eu. Tô falando de Jesus a partir de mim, você tá vendo? É por isso que eu falo, gente, o que as pessoas falam de você não classifica quem você é. Porque o que as pessoas falam é a partir delas. Então eu estaria assim, vai pai, manda logo o que eu tô querendo. Ansiosa, ai Jesus, me liberta. Ai Senhor, já vê como a gente aprende? O Senhor já vai falando, não é assim não, fala direito. Ou seja, aí eles começam a se envolver em coisas que Deus abomina. Então eles acabam, por eles mesmos, abrindo portas para que demônios entrem e comecem a mudar a sua consciência, para que eles se tornem escravos, entende? Uma vez que eles já foram livres, uma vez que eles foram protegidos em toda a sua infância, mas dependendo do grupo que eles estão inseridos, eles começam a viver na mente essa desconstrução aí, ou se não tiver, né, consolidado, se não foi ensinado dentro dos princípios, se a palavra de Deus não está enraizada dentro do coração desse jovem. E a gente vê o que a gente está vendo aí. Mas enfim, vamos voltar aqui para a gente poder entender, né? E caminhar, que Jesus vai vir governar o mundo. Meu Deus. Gente, paciência comigo. Vamos para frente. Quem está comigo? Quem está comigo aí? Levanta a mão. Dá um curtir, dá um coração, alguma coisa. Quem vai ficar comigo até o final? Porque, olha, já faltam 7 minutos para as 8. Jesus Santo. Ó o versículo 3. Que proíbem o casamento. Vamos continuar aqui lendo para dar sentido, né? Pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Quem tá comigo? Quem tá comigo? Aê! Que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade.
Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ou seja, aqui está falando de atos, né, de atitudes. Como que a gente santifica? Pela palavra de Deus e pela oração. Então, você quer ser santificado? Você precisa buscar ao Senhor. Você quer ser santificado? Você precisa ler a palavra de Deus e precisa orar. Você vai ver que ele está falando sobre atitudes aqui, e aí você vai ver que proíbem o casamento e exigem a abstinência, né? Aqui ele está falando, exige a abstinência do consumo de alimentos que Deus criou. Coisas que eles começam a colocar como padrão para escravizar as pessoas. É disso mais ou menos aqui que o apóstolo Paulo está nos falando, entende? Então nós precisamos entender que algumas coisas que têm acontecido nessa geração, somos nós mesmos que estamos trazendo. Somos nós mesmos que estamos querendo essas coisas para a nossa vida. E o que acontece? O Deus desse século, ele tem cegado o entendimento de muitos, dos incrédulos. Coríntios fala sobre isso. Para quê? Para que eles não vejam a glória de Deus, para que eles não recebam a revelação da glória de Jesus e de quem eles são em Jesus, de quem nós somos em Jesus. Você entende? Então nós precisamos anunciar o Evangelho, queridos, por favor. Nós precisamos anunciar 2 Coríntios. Depois você lê, a gente não vai ler porque não vai dar tempo, senão nós estamos muito avançado da hora. Mas 2 Coríntios capítulo 4, leia lá o versículo 3, 4. Deixa eu ver aqui. O versículo 3 e 4, ele fala mesmo no 4, né? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, cegou o entendimento daqueles que não acreditam, que não dão ouvidos para a verdade, que não param para ouvir, falam, isso não tem nada a ver. Quem são os incrédulos? Aqueles que não creem que Jesus é o Salvador, não. Tem muitas pessoas que estão com a mente cauterizada e falam, não, eu acredito que Jesus é. Acredito que Jesus vai vir. Acredito, mas essas coisas aí pra mim não tem nada a ver. Como assim? Como assim? Se a gente que tá se aprisionando, anulando o sacrifício de Jesus com as nossas atitudes, com as nossas práticas. Porque, deixa eu te falar, negar a Jesus não é simplesmente falar, eu nunca nem vi. Não. Negar a Jesus é com os nossos atos. Com aquilo que a gente sabe que a gente deve fazer, a gente não faz. Com aquilo que você já recebeu de revelação e você não se submete. Isso é negar Jesus também. Os nossos atos, nossas atitudes, é também uma forma de negar Jesus. Então você vê ele falando aqui, para quê? Para que lhes não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, para que eles não vejam o resplandecer da glória de Deus. Amém? Então, você observa que a santificação, como que nós somos santificados? Por meio da palavra. Você precisa ler a palavra. Você precisa orar, só que não dá para você orar só quando você vai na igreja. Não dá para você ler a Bíblia só quando você vai na igreja. Você precisa ter momentos de oração em casa, precisa ter momentos de leitura da palavra em casa. Ah, mas eu não consigo, eu leio a palavra e não entendo nada. É assim mesmo. No começo é assim mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Esse livro é um livro espiritual e quando a gente começa a ler ele, você vai ter dificuldade porque você não consegue entender ainda. Porque ainda você não tem aquela, vamos dizer assim, o tirar do lacre, tô entendendo, meu Deus, que palavra que é essa? Sabe aquela coisa, até a gente, viu, falar de mim, tem palavra que eu leio aqui que eu falo, meu Deus, como é que eu nunca vi isso antes? Não é que eu nunca tinha visto antes, é que eu nunca tinha recebido a revelação, porque Deus dá a revelação para cada tempo da nossa vida, para cada época da nossa vida. Por isso que a palavra ela se renova todos os dias. Hashtag toca no coração. Raul! Bom dia! Graça e paz, meu querido. Entende? Por isso. Então, conforme você vai aprendendo, o Espírito que está em você vai sendo aceso cada vez mais e vai te dando sabedoria para você compreender. Então, é persistência. É como se você quisesse ler um livro em inglês sem aprender a língua, né? Sem aprender a tradução. Pega um livro em inglês hoje. E se eu pegar, minha querida, também não vou entender nada. Mas se eu começar a estudar o inglês, a língua, se eu começar a me dedicar a isso, daqui a pouco eu tô lendo. Porque aquela cultura, aquela linguagem eu vou começar a entender. É a mesma coisa da Bíblia. A linguagem espiritual. Entende? Então no começo você não vai entender. Isso é normal porque acontece com todo mundo.
que é crente, que tá começando, que é cristão. Tem coisas ainda que eu leio, eu falo, meu Deus, não tô entendendo, o Senhor tá falando, me revela, Deus. Aí vou procurar em outras Bíblias, em outras traduções. Quero te ativar, comece pela Bíblia NVI, se você está começando, mas seja determinado. Você precisa ser determinado, senão não rola, não é? Você quer receber a revelação dessa pátria celestial, você quer aprender a linguagem celestial, é isso. Então você precisa começar a estudar para você receber, amém? A Beli tá falando, eu nem vi o que vocês estavam falando hoje, né, minha gente? Pelo amor de Deus. É o horário. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Nath. A Beli tá falando, e agora os nossos jovens dentro das igrejas estão aderindo a essas ideologias, porque antes isso era só aqueles que não tinham a revelação. Exatamente, Beli. Exatamente. E não só isso, né? Porque a gente vai observar que hoje é muito comum o próprio divórcio dentro das igrejas, dentro do cristianismo, vamos dizer assim, né? Dentro de igrejas cristãs, hoje é muito comum. Não deu certo, troca. Não deu certo, a fila anda. Perde-se. Eu acho que na verdade as pessoas talvez nunca se aprofundaram na questão até do matrimônio, porque a Bíblia fala que o matrimônio, o casamento, né? Quando a pessoa aceita viver esse ministério, o matrimônio, ele aceita viver o mistério de Cristo e a igreja. Cristo, o noivo, a igreja, sua noiva. O casamento na terra representa Cristo e a igreja. Cristo e a noiva dele, que está se preparando para esse grande casamento. Nós vamos participar das bodas, gente! Ô, meu pai, eu não tô falando que vai ser evento atrás de evento, e eu tô, me preparando para isso, minha melhor vestimenta, né? Eu quero estar vestida com uma roupa, né, sem máculas, sem manchas. Tô me preparando, ainda não tô totalmente preparado. Falo, Senhor, me ajuda, porque olha, eu tenho muito que me arrepender ainda. E me transformar. Ô, Senhor, mata essa minha carne. E é isso mesmo, Beli. A gente precisa parar para ver que dentro das igrejas os jovens chegaram com essa situação, né? Com essa ideologia. E hoje, infelizmente, também está sendo muito comum. As pessoas estão achando que né? É assim, é a época. Não. A palavra não mudou. A palavra não mudou. O Senhor não tirou um tio e nenhuma vírgula. E a palavra fala, ai daquele que tirar um tio, né? Tirar um ponto ou uma vírgula da palavra de Deus. Então não mudou. Vamos voltar aqui. Eu queria que você fosse comigo lá em Mateus 25. Ai, Jesus, corre, gente. Então, Zacarias já nos anuncia aqui o que Jesus vai vir fazer na terra. Ele vai vir governar sobre toda a terra. Não é só sobre Israel, não é só sobre os cristãos, não é só sobre a vida de quem está na igreja, não é só por quem tem título ou quem se veste de crente. Não, ele vai vir reinar sobre toda a terra. Jesus vem fazer o que? Reinar sobre a terra inteira. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 31. Vamos aqui? Mateus 25, um pouquinho mais pra frente, tá? Ali de Zacarias. Dá mais umas folhadas ali. Tá por ali pertinho. Diz assim, Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Você vê que quando ele vir, a palavra fala, quando vier o Filho do Homem, e todos os anjos junto com ele, então se assentará no trono da sua glória. Um rei tem um trono, né? Um rei tem um lugar que é o seu lugar de realeza, de majestade. Eita! Aí ele fala no versículo 32, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos e as ovelhas. Você observa que ele vai vir reinar sobre toda a terra. Ele vai vir, tipo, com a sua comitiva. Eu já tô imaginando. Que lindo! Coisa linda! Ele vai vir com toda a sua comitiva, assim, para reinar em majestade e glória. E a palavra fala que ele vai se assentar no seu trono de glória.
Ele vai reunir todas as nações. Você viu que a gente leu em Zacarias? Ele vai reunir todas as nações na sua presença. O que um rei faz quando ele chega, quando ele se apresenta? Não é? Quando uma autoridade, o que a gente faz quando uma autoridade, quando um presidente, quando alguém que é muito importante na sociedade, na nação chega? Reúne todo mundo, para tudo que vai ter um grande encontro, vai ter um grande momento, vamos ouvir a nossa autoridade máxima falar. Um juiz, talvez, né? Tem formas de você se comportar e se apresentar, não pode estar sem camisa, não pode estar de bermuda, camisa regata, de boné, tem que estar vestido decentemente. Sabe os padrões humanos? Tem alguns lugares que você não pode entrar de bermuda, tem lugares que você não pode entrar de boné, tem lugares que você não pode entrar de camisa regata, não é? Sabe aquele padrão? Então, e ele fala aqui que ele vai reunir todas as nações em sua presença, todos vão estar diante dele. Ai, é lindo, né? Eu fico imaginando esse dia. Vai ser um dia glorioso demais. Vai ser um mega evento, não vai, gente? Vamos chegar rapidinho em Apocalipse. Apocalipse a gente vai ficar mais um pouco. Então você vê que a palavra vai falando o que Jesus vai vir fazer, como será. Se ele vem reinar sobre toda a terra, então todo mundo vai ter que se apresentar diante dele. Todas as nações vai ter que se apresentar diante dele para que ele separe. É ele que vai fazer a separação e não nós. Ai, coisa mais linda. Apocalipse, capítulo 1. Agora é bom. Agora é bom. Agora nos envolve. Melhor ainda, né? Na verdade, não é que fica bom. Agora vai ficando melhor. Porque vai nos envolvendo para que a gente possa entender também. Porque viver aqui e simplesmente para trabalho, para cansaço, para enfado, não é o plano de Deus. O plano de Deus é nos incluir na missão dele, nos fazer participante e que a gente também tenha esse desejo, né, de ter também essa recompensa, porque o Senhor nos recompensa todos os dias e ele fala que vai trazer um galardão sobre nós. Apocalipse capítulo 1, você chegou? Diz assim, no versículo 4. Olha só, vamos ler ali do versículo 4, mas a gente vai firmar ali, no versículo 5, tá? Se Jesus está, uma pergunta, se Jesus está vindo para a terra, o que podemos fazer para preparar o seu caminho? Né? Se Jesus está vindo na terra, o que a gente pode fazer para preparar o seu caminho? Por isso que eu falei que agora fica melhor e agora que envolve-nos. Agora que coloca a gente nesse lugar aí junto com ele. Porque Jesus vai vir reinar na terra, ok. E nós? O que nos envolve para essa vinda dele na terra? No que nós estamos incluídos? Qual que é a nossa parte nisso tudo? Lá em João capítulo 1... Apocalipse. Apocalipse 1:4 diz assim, João... eu li João aqui. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a todos. Da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, coisa linda, e nos constituiu, olha aí o verso 6, reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluias. Aleluias. O que ele nos diz aqui? Porque você vai ver que quem recebeu a revelação de Jesus foi João, não é? O apóstolo João, que foi com ele até o fim, o que ficou com ele até o final. Quem ficou com ele até o final foi quem recebeu a revelação. Apocalipse fala da revelação de Jesus. Não é pra gente ter medo do livro de Apocalipse, é pra gente estudar, porque o livro de Apocalipse é a revelação pura e assim, sabe, escancarada de Jesus. E aí o apóstolo Paulo fala aqui para nós, o apóstolo João fala aqui para nós, né, que aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados.
Jesus, ele veio para nos libertar dos nossos pecados. Ele nos amou primeiro, antes mesmo que nós tivéssemos nascido. Antes mesmo que a gente chegasse a cometer alguma falha, algum pecado, ele já nos amava. E a palavra fala que, no versículo 6, e ele nos constituiu reino. Nós também pertencemos a esse reino. Ele nos constitui reino. Ele nos constitui reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. E você vai compreender aqui no verso 11, no capítulo 11, que nós vamos falar sobre isso. Não é? Ele chamou um povo para constituir reino. Nós viemos para reinar na terra com Ele. Nós vamos reinar com Cristo. Já precisamos estar manifestando e nos preparando para isso. Não é? Foi Ele mesmo que nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Quando fala de reino, está falando de paternidade. Quando fala de sacerdócio, a Bíblia, ela está falando de Deus. Amém? Está falando de um Senhor a quem as pessoas precisavam ir preparar os seus momentos ali de adoração. Então, reino fala de filho e sacerdócio fala de Deus, é o que está envolvido, né? Para que você possa compreender. Eu queria que você fosse comigo aí no capítulo 5 de Apocalipse. Chega aí. Ô, gente, eu também tô aprendendo, tá? Você tenha paciência que eu também tô aprendendo. Hashtag toca no coração. Se tá sendo relevante pra você esse momento. Diz assim, ó. Apocalipse capítulo 5. Versículo 11. Eu anotei, fiz a anotação tudo pequenininha aqui. Apocalipse 5:11. Olha o que diz aqui, ó. Vamos ler a partir do... Deixa eu ver aqui. É o 11 que a gente vai fixar, mas eu queria que você lesse um pouquinho mais adiante. Vamos ler aqui o 7, ó. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha que coisa linda! Por isso que quando a gente ora, né, a gente fala, Senhor, que suba como incenso até o Senhor. Você observa aqui? Incenso tá falando do quê? Tá falando de fumaça, entende? Não é aquelas coisinhas que tem aroma. Então eu posso usar incenso? Não. O incenso traz paz? Não. Incenso da alegria? Não. Quem traz tudo isso é o Senhor. Quando ele fala de incenso, é como se fosse uma fumaça. É a fumaça que sobe, tá? Para você poder entender. Então, quando ele fala aqui, olha, que tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, as nossas orações. Verso 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto com o teu sangue, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os constituiu reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Ao redor da onde? Ao redor do trono. Tá vendo aqui? Quem é rei, quem vai vir para reinar é porque é rei, né? Todo rei tem um trono. Então ele fala aqui que vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo o número era milhões de milhões e milhares de milhares. Verso 12. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Deixa eu te falar uma coisa. Tô sentindo toda arrepiada. Coisa linda. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Quando você observa aqui essa visão do livro que o apóstolo João teve, e quem poderia abrir, ele começa a falar aqui para nós, que olha, digno, entoavam
Os anjos e os anciões e os 24 seres viventes, eles chegavam diante do Senhor, né, com seus incêndios, suas taças de ouro, e a palavra fala com harpas cheias, né, das orações dos santos. E a palavra fala aqui que ele entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de lhes abrir-lhe o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação. Então, ou seja, Jesus, Deus ele comprou com o sangue de Jesus todas as nações, todos os povos, todas as línguas. Por isso que ele é um rei que tem direito de reinar sobre nações. Entende? Por isso que ele é um rei que tem, né, esse direito e vai reinar sobre nações e quer que todo o povo faça parte dessa constituição de reino, porque Jesus ele não veio para reinar sozinho, ele veio para nos fazer reino com ele. Por isso que ele fala aqui, olha, e para o nosso Deus os constituiu reino e sacerdote. Quem que ele constituiu? Todos aqueles de todas as nações, de todas as tribos. Por isso que a gente vê que a palavra fala que nós somos discípulos para irmos por todas as nações, ide por todo mundo e pregai o evangelho, ide fazer discípulos de todas as nações, entende? Porque ele quer constituir reino, todos, de toda a tribo, de toda a raça, de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, ele deseja. E aí a gente for parar para observar o que está acontecendo em Israel agora, tem muito judeu que ainda não recebeu a revelação de Jesus, de quem ele é, e está morrendo. Não é? Tem muitos palestinos que não recebeu a revelação de Jesus, não se arrependeu e está morrendo. E aí? Né? Eles não alcançaram a salvação aos nossos olhos? Não, o que vai ser depois? A Deus pertence, mas o desejo de Deus é que eles renunciassem, sabe? O pecado, renunciasse as coisas que eles acreditam hoje por aquilo que eles foram convencidos. Que eles têm que estar brigando, que eles têm que, né? Claro que a palavra de Deus também aí envolve a questão de Ismael e Isaac, né? Os filhos de Abraão, lá do início de uma palavra que foi declarada. Porém, nós estamos vivendo a nova aliança. Jesus veio constituir uma nova aliança. E por meio do arrependimento, por meio da nossa consciência, da nossa lucidez e das nossas declarações, a gente pode viver essa nova aliança. Não é? Então a gente sabe por que está acontecendo tudo isso. Mas eles precisam renunciar, porque Jesus veio estabelecer uma nova aliança, veio constituir os dois povos como reino. Deixa eu te falar uma coisa, ele fala aqui, olha, e para o nosso Deus, é para Deus que nós somos constituídos reino e sacerdócio. Lembra que eu falei para você que reino fala de filho? Se nós somos filhos de Deus, e nós entendemos que o próprio Cristo, ele é o Deus que se fez carne para estar entre os homens e mostrar que nós poderíamos, então nós somos filhos desse reino. Falar de reino está falando de filiação eterna, de alguém que é um rei eterno, de alguém que veio e virá reinar para sempre. A gente precisa entender que nós somos pessoas que somos filhos de uma realeza, nós somos povo santo, povo exclusivo, fazemos parte de um sacerdócio real. Eita! Entende? Então, quando a Bíblia fala que ele veio e ele está nos constituindo como reinos e sacerdotes, nós estamos aqui para reinar, como o Senhor veio reinar aqui. Porque Cristo, você vai ver que ele é o nosso Salvador, mas ele é o próprio Deus. E o verbo que se fez carne, porque até então ele era uma palavra, Deus. O verbo se fez carne, ele esteve entre nós. Deus esteve entre nós para nos mostrar e nos fazer hoje filhos. Entende? Por isso que a palavra fala que nós somos seres espirituais. A nossa pátria é celestial. Nós não militamos dessa vida, a nossa militância é da pátria celestial. Estabelecer a cultura da nossa pátria. Entende? Muitas pessoas falam de amor. Eu quero amor. Eu quero justiça, mas você não é justiça. Eu quero viver o amor, mas você não é o amor, você não manifesta o amor. Eu quero isso, eu quero aquilo, mas você é aquilo que você deseja, você é aquilo que você espera, você é aquilo que você busca nos outros. Ah, meu Deus. Não é?
Aí ele fala aqui que sacerdote, ele também veio para nos constituir sacerdote, e sacerdote fala de relacionamento com Deus, porque quem que é que entrava diante do Santo dos Santos para falar com Deus? Quem era permitido na época lá? O sacerdote, ele fala de alguém que tem uma intimidade com o seu Deus, com a sua divindade. Alguém que faz para fazer os seus momentos, que algumas pessoas chamam de rituais. Ok, você chama como você achar, mas chama como quiser. Mas é o momento que aquela pessoa que tinha uma unção de sacerdote para entrar num lugar por outras pessoas. Com a morte de Jesus, você vai ver que o véu foi rasgado e todos nós fomos feitos sacerdotes. Quer dizer, o véu ser rasgado é o acesso àquele lugar. Todo mundo tem acesso, pode entrar. É só você querer. Então, sacerdote fala de relacionamento com Deus. Então, não tem como nós sermos sacerdotes se nós não nos relacionarmos com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Entende? Você vê que aqui, olha, quando ele falou no versículo 1, no capítulo 1, que ele fala aqui, olha, e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ou seja, nós temos um Deus que também é Pai, temos um Pai que também é Deus. Então ele nos constitui não só como filhos, não só como herdeiros do seu reino, mas também como sacerdotes, como aquele que pode entrar diante do seu Deus, diante de uma divindade. Você pode entrar, falando assim de uma razão humana, né? Que, nossa, isso aqui é só sacerdotes, só pessoas especiais que podem entrar. Não, ele nos fez especiais, ele derramou sobre nós essa unção, esse poder de sermos feitos sacerdotes e entrarmos diante de um Deus, o único Deus. Você entende o que eu tô falando? Você tá entendendo, gente? Tô falando meio assim difícil? Tá dando pra entender? Me fale. Tá dando pra você compreender? Você fala, não tô entendendo nada, me explica direito. Depois eu vou te chamar. Porque aqui não dá tempo, né? Aí você vê ele falando, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Pode escrever aí, tá bom? Ó, aqui a gente não tem tropeço não, a gente não tem... Eu sou assim, liberada. Se eu também não souber, eu também vou falar pra você. Gente, não sei, vou procurar saber. Também tô aprendendo. Tá bom? Se eu não estiver sendo clara, me fala, porque eu também preciso clarificar, né? Porque não dá pra explicar, é meio confuso. Então fala aí, ó, dos seres viventes, dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Amém? Se você for observar, quando a gente fala de Jesus, que ele é o Cordeiro vivo que desceu do céu, e você vai entender que na época da lei precisava se sacrificar um cordeiro, né? Sem mancha, sem mácula, novinho de preferência, primogênito muitas vezes, para remissão do pecado dessa ou daquela pessoa. Vamos pensar na época assim bem genérica eu tô falando, tá? Porque o estudo é muito mais profundo. E a pessoa tinha que pegar aquele cordeiro e olhar para ele ali, como se ele estivesse transferindo para ele todo o pecado. E confessando e falando ali, né? E transferir. E aquele cordeiro, ele seria morto. Ele morreria no lugar daquela pessoa. Com a vinda de Jesus, você vai ver que Jesus, ele viveu exatamente isso. Porém, a pessoa que pecava, o que ela precisava fazer na época da lei? Lembrando, gente, ela tinha que trazer um cordeiro para quem que ela levava? Para o sacerdote. Para quê? Para o sacerdote examinar. O sacerdote examinava o cordeiro para ver se ele realmente não tinha mancha, para ver se ele realmente era um cordeiro que era assim, né, perfeito, para poder sacrificar e para trazer remissão para o pecado daquela pessoa. Quando você chega na história de Jesus, quem examinou Jesus como um cordeiro? Pilatos. Você lembra disso? A palavra fala que Jesus não falou nada, ele começou a questionar Jesus e falar com Jesus, e Jesus não respondia. Ele falou, você é rei dos judeus? Ele falou, você que está dizendo. E quando Pilatos voltou, é muita coisa assim, uma coisa vai puxando a outra, isso é tão lindo, né? É muito lindo. Quando você vê, Pilatos voltou para as pessoas e disse, eu não encontro nele defeito nenhum. Está na mão de vocês. Por isso que a palavra fala também que ele era o Cordeiro de Deus. E que é o que nós encontramos aqui. Digno é o Cordeiro que foi morto.
para a remissão do pecado de toda a humanidade. Lá no sacerdócio, quem verificava o cordeiro era o sacerdote. Olha, ele é bom, não tá com defeito, não tá manco, não tá doente, então nós vamos sacrificar ele para a remissão do seu pecado. Quando chega em Jesus, por isso que a palavra fala que ele é o cordeiro vivo que desceu do céu, para nos remir, para nos santificar, para nos perdoar. Isso é lindo demais, muito lindo. Aí Pilatos falou para todas as pessoas, e o que as pessoas na época disseram? Nós assumimos a responsabilidade, porque ele não tinha, defeito, que caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Os judeus falaram na época, a maldição, vamos dizer assim, nós nos responsabilizamos. Então Pilatos, ele verificou o cordeiro. Porém, você vai ver na palavra que ele foi mudo, ele foi, não falou nada. Como um cordeiro mudo, ele foi para o matadouro, foi para o Calvário, foi para aquele lugar, em silêncio. Foi assim, ele foi exatamente como um cordeiro. E só lá na cruz ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava falando como alguém, que tinha um Deus, E se você vai observar que todo momento do percurso de Jesus sempre falava sobre o Pai. Eu vou para o Pai. Se o Pai quiser, eu represento o Pai. Só ali na cruz ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Estava falando com alguém soberano. É muito lindo falar sobre essas coisas. Se deixar, a gente vai mais tempo, e nós já passamos muito tempo. Nós vamos orar, tá bom? Nós vamos orar nesse momento aqui. E a palavra fala que ele vai voltar como um leão. E o leão, você sabe, ele vem com força, vem rugindo mesmo, assim. Ele não vai vir como um cordeiro mais. Nós precisamos aproveitar esse momento que nós estamos. Hoje, ele está na nossa vida como advogado. Hoje ele é o nosso advogado. Ele já foi um dia cordeiro, mas ele vai voltar como leão. Hoje ele é o nosso advogado, mas ele vai voltar como juiz para julgar. É assim mesmo. Hoje ele está diante de nós, nos dando a oportunidade de nos arrepender, de reconhecer quem nós somos. Senhor, eu sou isso aqui, estragada, desmantelada. Sou isso aqui, Deus, atrapalhada, às vezes não consigo me controlar, me ajuda. É tão simples, gente, é tão simples, muito simples. É a gente que complica. O que Jesus quer? Que você só fale, sou isso aqui. Por que você precisa confessar quem você é? Porque hoje ele é o seu advogado. Se você assumir, vamos olhar pela racionalidade humana. Um advogado, quando ele vai diante do juiz, o que ele tem a obrigação? De te defender. Mas por que ele te defende? Porque ele sabe toda a sua causa. Olha, minha causa é essa, tá acontecendo isso e mais isso. Aí ele fala, deixa comigo que eu vou te defender diante do juiz. Diante do juiz, você fica, eu nunca participei assim de causas, mas diante do juiz, eu sei, você não pode falar. Quem fala por você é o advogado. Hoje ele é o nosso advogado. Hoje ele está para nos defender, mas ele vai vir como juiz, para julgar. E aí quem vai testificar de nós? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é o próprio Deus que sabe exatamente do que nós estamos vivendo. Então deixa eu te falar. Aproveita a oportunidade, porque os sinais estão aí. Jesus está voltando, eu aguardo, eu anseio demais por essa vinda. Sabe por que eu vou na igreja? Sabe por que eu sirvo? Sabe por que eu todos os dias eu busco a transformação da minha vida? Porque eu quero estar preparada para esse dia. Eu anseio muito a vinda do Senhor. Como eu desejo ver Jesus. Desejo muito ver Ele. Muito. Eu quero te falar, Jesus vai vir em breve. Em breve Jesus virá e tudo o que está acontecendo na terra, coronavírus, guerras, confusões, tudo o que está acontecendo em Israel, gente, dá importância. Se arrependa. Arrependimento é uma decisão. Perdoar é uma decisão. Amar é uma decisão. Mudar de vida é uma decisão. Você entende que está tudo em você? Tudo depende de você. E se você não conseguir sozinho,
Peça ajuda para as pessoas, vamos dar as mãos. O Senhor nos chamou para estarmos juntos. O Senhor nos chamou, não chamou a gente para estar isolado, sozinho, não. Ele disse para nós estarmos juntos, ajudando uns aos outros, encorajando uns aos outros, suportando uns aos outros, exortando uns aos outros, ensinando uns aos outros. Não é? Ele disse para nós andarmos de 2 em 2, porque quando um estiver fraco, o outro vai ajudar. Então vamos para frente. Você não vai conseguir sozinho, tá bom? Então você precisa estar junto com alguém, você precisa fazer parte da família da fé. Procure uma igreja que prega o evangelho, que tem pessoas ali, sabe, que entende o reino de Deus e vai te ajudar, vai estar ali junto com você. Amém? Vamos orar? Gente, nós passamos muito, me perdoa, tá? Mas é que tá muito gostoso. Se deixar, nós fica aqui, né? Ai, que coisa tão linda. Que coisa linda. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ai, meu Deus, faltou, gente. Mas a gente fala aqui nos próximos dias aqui, tá bom? Ai, Jesus. Nem sei mais. Versículo 17. Não. Ah, é Apocalipse 17. Vamos orar? Eu acredito que a porção de hoje foi. Feche seus olhos, coloque diante do Senhor. Eu quero te fazer um convite agora. Se você nunca aceitou Jesus, eu sei que nós estamos em poucas pessoas aqui, ou se você fez coisas assim que você não tá, né, ligado assim, te afastou um pouquinho, eu queria que você renovasse a sua aliança de amor, pedisse perdão ao Senhor. Amém, Beli. Glória a Deus, minha querida. Tamo junto, viu? Deus é maravilhoso, né, minha querida? Deus é maravilhoso. Eu queria que você orasse nesse momento, falando com o Senhor. Fala de você. Lembra que eu falei na segunda-feira? Acho que algumas pessoas já viram aqui. Todas as vezes que a gente chega diante de Deus, a gente chega por um motivo, por uma causa, por alguém. Dificilmente a gente chega por nós mesmos, né? A não ser quando a gente tá frustrada, decepcionada, chateada. E aí, o que acontece? A gente chega diante de Deus por motivos, mas o desejo de Deus é que a gente enxergue a nós, porque Ele está vendo uma pessoa ali. O desejo de Deus é que a gente nos encontre conosco mesmo primeiro, para depois você poder manifestar tudo aquilo que você precisa, para você manifestar milagre, para você fazer com que milagre nasça diante de tudo aquilo que você está pedindo para Deus, porque tudo é a partir de você. E eu falei também na segunda-feira, venho falando essas segundas-feiras, que por que Deus quer que a gente se encontre conosco mesmo, que a gente enxergue a nós mesmos quando a gente chega diante dele por um motivo. Porque Ele quer que a gente se encontre com a nossa realidade. Essa é a minha realidade, Senhor, minhas fraquezas, minhas mazelas, minhas decepções, minhas frustrações. Não consigo, eu sou fraca. Tipo assim. Para que Ele possa também te mostrar a tua força, porque existe uma força. Se nós não chegarmos na nossa realidade, como nós vamos enxergar diante da nossa força? Amém? Então tá tudo dentro de nós. Glória a Deus, Simone. A Simone tá falando aqui no Instagram, gente, que a Julie recebeu alta, ela estava com Covid, internada com 50% do pulmão comprometido. Glória a Deus, Deus é fiel, aleluias! Ai, Deus bom, Deus de misericórdia, Deus de perdão, Deus que ouve a nossa oração, Deus que consolida, que a nossa oração tem muito poder. Vai para Tiago. A oração de um justo tem muito poder. Senhor, obrigada. Obrigado por nos fazer sacerdócio. Obrigado por nos fazer reino. Obrigada, Deus, por revelar toda a Tua palavra para nós. Obrigado por ministrar paz no nosso coração. Obrigado por nos livrar do medo, porque a Tua palavra nos diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Que amor é esse? Que amor é esse? Que nos coloca no lugar de reino, no lugar de autoridade sobre a terra, onde Deus, aonde nós chegarmos, os espíritos têm que reconhecer, os espíritos, os homens têm que reconhecer quem nós carregamos, a luz que em nós habita. Oh Senhor, que coisa tão linda, que
lindo, Senhor, obrigada. Nos perdoa, Deus, pela nossa omissão. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós vivemos só para nós mesmos. Muitas vezes nós nos calamos, nos acovardamos e vivemos dentro do nosso egoísmo. Quando, Pai, uma garganta aberta libera unção, libera poder, libera cura, libera ressurreição. Nos perdoa, Senhor, por estarmos sendo negligentes, com tantas vidas que precisam de uma oração, com tantas pessoas que precisam ouvir sobre o Salvador, precisam ser curadas, precisam ser libertas, precisam alcançar a salvação. Nos perdoa, Pai, por viver só por nós mesmos, só para o nosso próprio, só para a nossa própria proteção, para o nosso próprio bem-estar ou dos nossos. Senhor, nos perdoa. Obrigada, Deus, obrigada por nos fazer reino aqui na terra. Nós reinamos por meio de Ti aqui. Obrigado pela cura, obrigado por ouvir a nossa voz, obrigado por ouvir a nossa voz, obrigado por atender o nosso clamor, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor vai vir, em breve o Senhor virá. Nos ajuda a nos preparar. Nós queremos reconhecer o nosso pecado, Deus. Nós Te pedimos perdão, Senhor. Nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas, pelas palavras que nós temos dito, por palavras que temos negado de dizer. Nos perdoa, Senhor. Nós queremos, Pai, sim, estarmos nos preparando dia após dia para aquilo que há de vir, para aquilo, Deus, que há de acontecer, para o que há de vir. Nós queremos muito, Senhor, nós aguardamos o Teu dia, nós amamos o dia da Tua vinda. E nós podemos contemplar o dia da Sua vinda em cada porções diárias como essa. Quando o Senhor vem revelar a Tua palavra, quando o Senhor vem curar pessoas. Meu Deus, o Senhor tem vindo todo dia. Quando o Senhor nos perdoa e traz paz para o nosso coração. É tão bom Te ter aqui. É tão bom, Jesus, Te ter aqui. Inunda o nosso coração, nos faz nos enxergar, Deus. Nos faz nos enxergar. Muito mais que termos um motivo para entrar diante da Tua presença, Senhor, por pessoas ou por situações. Nós queremos muito nos achegar diante de Ti por causa de nós, por causa da nossa intimidade com o Senhor, por causa daquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer aqui na terra por meio de nós. Oh, Senhor, nós Te pedimos, faz a Tua obra em nós. Faz a Tua obra em nós. Nós queremos a Tua obra em nós. E reconhecemos que quando o Senhor faz a Tua obra em nós, o Senhor está consolidando a nossa identidade em Ti. Oh, meu Deus, muito obrigado por esse tempo precioso. Nós profetizamos agora, Pai, pelo poder dessa palavra, pelo poder, Pai, desse testemunho aqui agora da Simone, que a Julie está de alta. Eu quero liberar cura em nome de Jesus sobre toda enfermidade dessas pessoas que aqui estão, sobre toda sorte de doenças. Eu libero agora ser curado agora em nome de Jesus. Ser curado agora de toda infecção, em nome de Jesus, de tudo aquilo que te traz febre, tudo aquilo que te traz dor, resfriado, gripe. Eu denuncio agora e libero cura em nome de Jesus. Denuncio toda sorte de enfermidades e doenças, toda infecção no rim, toda infecção na bexiga, toda infecção de urina. Em nome de Jesus, toda dor constante de cabeça, eu te denuncio agora e profetizo, sejam curados em nome de Jesus. Toda dor crônica nos joelhos, eu te denuncio. Toda dor crônica em nome de Jesus na coluna, eu te denuncio agora em nome de Jesus. Sai agora toda sentença de enfermidade, eu te denuncio ser liberado agora. Cura, ressurreição sobre o teu corpo, sobre o teu físico, sobre a tua alma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ser curado, ser sarado, ser liberto. Ressurreição e vida sobre o teu corpo, sobre a tua alma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, nós te amamos. Nós te amamos. Nós queremos também liberar perdão, Senhor, sobre todos aqueles que nos ofenderam, todos aqueles que falaram de nós e que geraram em nós mágoa, ressentimento,
geraram em nós dor, frustração, raiva, ira. Ah, meu Deus, nós queremos liberar perdão aqui. Libere perdão agora, em nome de Jesus. Diga, eu perdoo fulano de tal, eu perdoo agora, em nome de Jesus. Eu libero a vida dele, para que eu também possa ser liberada agora. Eu declaro liberdade, paz, repousando entre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai de amor, nós esperamos o teu governo sobre a terra. Deus de amor, nós esperamos o governo do Filho sobre a terra. Espírito Santo, Consolador, nós esperamos o governo do Filho sobre a terra. Em nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos como recebendo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça. Nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês, seja sobre todos nós. Receba a paz de Cristo e vai, porque o seu dia está começando. Faça do seu dia um dia de milagres. Manifeste o Cristo que você carrega. Amém? O nosso jejum encerra domingo, dia 21 encerra o jejum. Amém? Seja firme, seja forte, seja constante. Dia 21, dia 16... domingo, a gente completa os 21 dias de jejum e consagração pela nossa vida. E eu quero saber de você os seus testemunhos, tá bom? Conta aí. Conta o que Deus fez com você, o que Deus fez em você. Deixa eu te falar uma coisa. A obra de Deus é quando Ele faz algo em você. A obra de Deus na terra mesmo é quando Ele faz algo nos homens. E aí Ele consolida a identidade dele. Falar de propósito é falar de ministério. Ministério é falar do quê? Que na verdade eu tinha falado que eu ia comentar algumas coisinhas do encontro de mulheres, que é isso também. Ministério fala do que ele faz através de você. E isso inclui propósito, tá bom? Um beijo, que Deus te abençoe. Quero testemunho. Eita Deus, amo vocês. Bom dia, Beli, bom dia. Graça e paz, que Deus abençoe. Beijo. Fica com Deus. Obrigada, Andréia, por estar aqui, querida. Obrigado, Pamela. Obrigado por cada um que ficou comigo aqui no Instagram, me acompanhou, esteve comigo, deu a mão, não me abandonou. E para você também que está aqui no Facebook. Beijo, até segunda-feira, 6h59. Tchau. Deus abençoe, queridos. Fica na paz.